Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos falar sobre equações do segundo grau. E ficou um último caso, né, para a gente estar resolvendo das equações incompletas do segundo grau, que é do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, significando, né, que o valor do coeficiente c, que é o termo independente, ele é zero. Então, para isso, nós vamos resolver o exercício 18, né, do capítulo 2 de vocês, certo? Então, vamos observar a letra A. Observando aqui a incógnita, nos dois termos, podemos observar que ela é um fator comum, ela se repete nos dois. Então, nós vamos colocar esse fator comum em evidência. Então, nós vamos multiplicar esse y e dentro do parêntese, nós teremos aqui 5y menos 3. Tanto é que se você resolver aqui a propriedade distributiva, nós iremos retornar ao enunciado, certo? Então, quando nós temos esse produto aqui igual a zero, nós podemos fazer o seguinte, nós vamos pegar o primeiro produto, que é y, e já vamos igualar a zero. Pronto, encontrei o primeiro valor, a primeira solução, ou a primeira raiz. Vamos colocar uma barrinha aqui para estar resolvendo do lado. Agora, nós vamos pegar o valor, né, de dentro do parêntese, que é o segundo fator, e vamos igualar ele a zero. Então, observamos que temos uma equação do primeiro grau. O que nós vamos fazer? Esse 3 é negativo, ele vem para o outro lado positivo. E o 5, como ele está multiplicando o y, ele vai passar dividindo. Então, podemos deixar aqui na forma de fração, né? Então, nós temos aqui a primeira solução, ou a primeira raiz, e a segunda solução, ou a segunda raiz. Vamos olhar aqui na letra B. Nesse caso, podemos observar que tanto a incógnita, né, ela é um fator comum que se repete nos dois casos, e o 7, ele é divisor do 35, né? Tanto é que se dividirmos 35 para 7, dá igual a 5. Então, nós podemos colocar o 7x, né, em evidência aqui. Ele é o nosso fator em comum. Então, colocando aqui 7x vezes entre parênteses, nós teremos, né, x menos 5. Do mesmo jeito, se você resolver a propriedade distributiva, iremos retornar ao enunciado. Bom, nesse caso, né, esse produto aqui desses dois fatores igual a zero, podemos, né, igualar cada um deles a zero e estar resolvendo. Então, primeiro, 7x igual a zero, sabemos que vamos passar o 7 dividindo, e o zero dividido por qualquer número, né, com exceção dele mesmo, nós já sabemos que é zero. Então, essa é a primeira raiz, ou primeira solução. Vamos colocar uma barrinha e vamos calcular aqui o segundo, né, o segundo fator aqui. Nós vamos igualar ele a zero para estar resolvendo. Como o 5 é negativo, ele vai para o outro lado positivo. Ok? Então, encontramos o valor de x1 e o valor de x2, certo? Então, queria ter comentado esse exercício com vocês, né? Então, utilizando essa videoaula aqui para esclarecer para vocês. Agora, nós vamos na famosa, né, fórmula de Bhaskara, para a gente estar resolvendo as equações do segundo grau de forma completa. Lembrando que esta fórmula também, eu posso utilizá-la nas equações do segundo grau de forma incompleta, tá bom? Mas como nós acabamos de ver 3 casos, né, de equações incompletas, não tem necessidade de utilizar a fórmula, tá certo? Essa fórmula vocês vão estar encontrando aí na página 71, né, do livro de vocês, no capítulo 2. Então, vamos dar continuidade. Vamos resolver um exercício, né, da página 73, que é o exercício 31. Pediu para considerar a seguinte equação. Bom, sabemos que nessa equação, o coeficiente A ele vem acompanhado do x ao quadrado. Como não apareceu o valor aqui, sabemos que o A é igual a 1. O coeficiente B ele vem acompanhado do x. Também não apareceu o coeficiente numérico. Então, nesse caso, sabemos que o B é igual a menos 1, devido ao x ser negativo. E o termo C, que é o termo independente, observamos que aqui tem menos 6. Então, o coeficiente C é menos 6. Então, a letra A, nós já temos a solução. Na letra B, vamos calcular o valor de delta. Então, vamos lá. Delta igual... Sabemos que a fórmula, né, nos dá aqui B ao quadrado.
porém o valor de B é negativo. Pessoal, e um detalhe, todo valor negativo, coloque entre parênteses para você estar resolvendo a equação de segundo grau. Porque se você errar um sinal, você vai estar errando o cálculo todo. Então, nós temos aqui menos 1, entre parênteses, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 6. Então, novamente, um valor entre parênteses, tá bom? Resolvendo aqui menos 1 ao quadrado, sabemos que é igual a 1 positivo, certo? Como nós temos aqui a multiplicação desses três fatores, podemos fazer esse jogo de sinal aqui, ó, menos vezes menos, sabemos que dá mais. 4 vezes 1, que é 4, vezes 6, 24. Então, portanto, o valor do delta é igual a 25. Ok, dando continuidade, vamos resolver a letra C, né? Ele pede para a gente determinar o valor do x1, ou seja, da primeira solução, ou primeira raiz. Bom, então vamos lá. Como o coeficiente b é negativo, e na fórmula aqui também temos aqui menos b, devemos tomar cuidado. Então vamos colocar o sinal negativo da fórmula, e em seguida, entre parênteses, o valor do coeficiente b, que é menos 1, mais a raiz quadrada de delta, que é 25. Isso dividido por 2 vezes o A. Como o A aqui é igual a 1, podemos fazer direto. 2 vezes 1 é igual a 2. Bom, agora eu vou fazer esse jogo de sinal aqui, ó. O oposto de menos 1. Também posso falar assim, né? Sabemos que o oposto de menos 1 é mais 1. Ou você pode fazer menos vezes menos, que vai dar mais. A raiz quadrada de 25 é 5, dividido por 2. Então, somando aqui 1 mais 5, 6, dividindo para 2, nós temos aqui, né, x1, ou x', né, igual a 3. Bom, agora vamos só subir a câmera aqui um pouquinho, vamos resolver a letra D. Pede para a gente calcular o valor de x2, certo? Sabemos que a equação do segundo grau, nós vamos atribuir tanto um valor positivo quanto um valor negativo para as nossas soluções, que no caso são chamadas de x1 e x2. Lembrando que uma raiz quadrada, ela é somente um valor positivo, mas na equação de segundo grau, nós vamos adotar tanto esse valor positivo, né, mais raiz de delta, como menos raiz de delta. Então, isso aqui não necessariamente está dizendo que nós temos a raiz aqui, né, por exemplo, de 25, nós vamos atribuir que seja menos 5, tá bom? Então, aqui vai ficar menos 5, né, como eu repeti, devido à fórmula. Então, fazendo direto, já vimos aqui que fazendo o jogo de sinal aqui, vai ficar 1 positivo. Então, ficou aqui, né, 1 menos raiz quadrada de 25, que sabemos que já é 5. Então, teremos aqui 1 menos 5. Como isso aqui não é possível, né, nós vamos utilizar o recurso dos números inteiros, utilizando a regrinha, né, da adição e subtração com sinais diferentes, onde eu vou conservar o sinal do número de maior módulo e subtrair. Então, 1 menos 5 vai dar menos 4. E menos 4 dividido para 2, nós temos aqui que a segunda solução é igual a menos 2. Bom, a letra E pede, então, quais são as raízes, ou seja, quais são as soluções, né, possíveis dessa equação. Então, nós vimos aqui que o x1 deu 3 e o x2 deu menos 2, ok? Continuando aí, né, na página 73, vamos olhar a letra F. Ele pede para a gente fazer a verificação se realmente essas raízes são válidas, ou seja, a mesma coisa que tirar a prova real. Então, para x igual a 3, vamos copiar aqui a equação novamente, né, do segundo grau, e onde tem a incógnita, nós vamos substituir por 3. Como esse 3 é positivo, né, então teremos aqui 3 ao quadrado, menos x, então vai ficar menos 3, copiando aqui o restante. 3 ao quadrado, sabemos que é 9, certo? E 9 menos 3 dá 6. E 6 menos 6 é igual a 0. Então, essa igualdade aqui é verdadeira. Portanto, essa raiz está correta. Vamos para o segundo caso, né? Deu x igual a 2 negativo. Então, colocando a nossa equação de segundo grau, lembrando que, até para fazer essa verificação, onde tem valor negativo, né, que no caso é o menos 2, nós vamos colocar ele entre parênteses.
certo? Então, vai ficar menos 2 entre parênteses ao quadrado, o menos aqui, né, da equação, e entre parênteses o menos 2 novamente. Então, copiando o restante. Menos 2 ao quadrado, sabemos que vai dar 4 positivo, certo? E aqui nós vamos fazer o oposto de menos 2, vai dar mais 2. Ou seja, né, também posso falar menos vezes menos, que vai dar mais. Copiando aqui o menos 6, né, e o restante. Então, nós temos que 4 mais 2 é 6, e 6 menos 6 é 0. Então, novamente aqui, deu uma igualdade verdadeira. Portanto, né, nós comprovamos que as duas soluções estão corretas. Bom, na página 74, vamos então resolver algumas, né, equações do segundo grau. Observa aí a letra A novamente, né, vamos calcular o delta, certo? O coeficiente B aqui é 2 negativo, então novamente, né, vocês vão até talvez aí cansar, né, de ouvir o professor falar que todo valor negativo vamos colocar entre parênteses, mas assim você não vai errar. Então, ao quadrado, menos o 4 da fórmula, vezes o A, que é 3, vezes C, que é menos 1, certo? Então, fazendo aqui, menos 2 ao quadrado, nós temos que é 4. Esses três fatores estão multiplicando, né? Então, nós vamos fazer aqui também jogo de sinal. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 3, 12. Então, temos que, nesse caso, o delta é igual a 16, ok? Então, vamos jogar agora, né? Vamos aplicar agora na fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Sabemos que, novamente, o valor do coeficiente B é negativo, então, entre parênteses, por causa do menos aqui da fórmula, né? Copiando mais ou menos, raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes o A. No caso aqui, podemos observar que o A é 3. Então, fazendo o jogo de sinal aqui, né? Ou seja, o oposto de menos 2 é mais 2. A raiz quadrada de 16 é 4. 2 vezes 3, 6. Então, nesse caso, podemos calcular aqui o valor do x1, né? Que vai ficar, então, 2 mais 4 dividido por 6. 2 mais 4, nós sabemos que é 6. E 6 dividido por 6 é 1. Pronto, determinamos, então, o valor de x1. Agora, vamos olhar, então, o x2. Nós vamos atribuir aqui, né, 2 menos 4. Então, novamente, essa operação aqui, utilizando os números inteiros, nós teremos aqui igual a menos 2, né? 2 menos 4, menos 2. Dividido por 6. Então, nós podemos fazer a simplificação dessa fração, teremos, então, 1/3 negativo, ok? Bom, vamos resolver também, né, a letra B desse mesmo exercício aí, da página 74. Então, novamente, pessoal, olha só, observem que fórmula de Bhaskara é igual, por exemplo, regra de 3. À medida que você vai aprendendo, você não esquece mais, porque sempre vai ser a mesma coisa. Calcula o delta, depois joga na fórmula geral, determinando x1 e x2, certo? Então, vamos lá, né? Coeficiente B entre parênteses, porque é negativo, ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que o A aqui vale 1, o B então aqui é menos 7, e o coeficiente C, que é o termo independente, vale 6. Menos 7 ao quadrado, né, sabemos que é 49. 4 vezes 1 vezes 6 deu 24. Subtraindo, delta então aqui deu 25. Então vamos lá, vamos jogar na fórmula geral. Podemos colocar y agora, né? Então, o menos da fórmula, entre parênteses, né, o menos 7 aqui, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 25, sobre 2 vezes o A, então é 1. Então, vai ficar aqui, né, o oposto de menos 7, raiz quadrada de 25, deu 5, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, vamos calcular o y1. Então, 7 mais 5, 12. Dividido para 2, nós temos, então, que dá 6. Agora, vamos calcular, então, o y2. Fazendo aqui, né, a subtração, 7 menos 5 dá 2. E 2 dividido para 2 é igual a 1. Então, pessoal, observa que é bem tranquilo resolver, né, equações do segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara. Bom, aqui, né, um quadro resumo, né, já que nós estamos aqui já acostumando, né, com a resolução, né. Vocês viram que a equação do segundo grau, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0.
O A, o B e o C são chamados de coeficientes, e o delta, quando nós calculamos ele à parte, ele é chamado de discriminante, tá bom? Então, se existir as raízes, né, ou seja, se tiver as soluções, nós calculamos então o x1 e o x2. Como eu falei, né, um aqui para o valor nós vamos colocar mais e o outro valor nós vamos colocar menos. Então, outra observação aqui do discriminante, ele tem 3 casos. Até agora o que a gente resolveu, tudo deu delta positivo, ou seja, maior do que zero. Nós encontramos duas raízes ou duas soluções reais e diferentes, né, ou distintas. Quando você estiver resolvendo alguma equação de segundo grau e o delta der zero, significa que as duas reais serão iguais, certo? Esse aqui eu não vou entrar em detalhe agora. E quando você estiver calculando o delta e ele der um número negativo, ou seja, menor que zero, não teremos, né, nenhuma raiz real, tá bom? Bom, temos também casos em que o discriminante não dê um número, né, um quadrado perfeito, em que você vai encontrar uma raiz quadrada exata. Por exemplo, aqui, ó, calculando o delta nesses exemplos aqui, um deu 5. Então, quando você calcula x1 e x2, nós vamos deixar o x1, né, 3 mais raiz quadrada de 5 sobre 2, e o x2, 3 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Então, você para, deixando aí esses dois números irracionais, né, essas duas soluções, ok? A letra B aqui também, né, um mesmo exemplo, deu 8. Então, o que nós fizemos aqui a mais foi fazer a fatoração do 8, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Então, adotamos, então, um valor que é positivo e um valor que é negativo, tá bom? Para a gente finalizar também, eu quero comentar com vocês as situações, problemas envolvendo equações do segundo grau. Para isso, nós vamos lá na página 79 e resolver algumas situações, problemas, né? Ele pede para retornar à página 52, mas não iremos, né? Eu até coloquei aqui alguns desenhos para ficar mais fácil. Então, você pode usar isso como estratégia. Então, ele pede aqui, quanto mede o lado de uma região quadrada? Então, sabemos que um quadrado qualquer, a medida dos lados são iguais. E como não foi fornecido, nós vamos atribuir essas medidas aqui como x, certo? Então, ele pergunta, quanto mede o lado de uma região quadrada se a área dessa região... Então, vamos lá. Para mim calcular a área dessa região, eu vou estar fazendo aqui, então, x vezes x, que é a mesma coisa que x ao quadrado, certo? Beleza, então fizemos aqui uma estratégia para estar resolvendo. Agora vamos interpretar, né, o restante aqui da frase. Deixa eu até sublinhar aqui para ficar mais fácil para a gente. Nós vamos aqui, ó. Então é o seguinte, ele pergunta quanto mede o lado de uma região quadrada se, certo? Olha só, a área dessa região. Então vamos lá passo a passo. A área dessa região, nós vamos atribuir então como x ao quadrado. Depois, menos, né? A medida do lado, nós vimos aqui que a medida do lado é x. Isso aqui é igual, olha só, né? Tá dizendo aqui que é igual. Então, geralmente, situações, problemas, ela é fácil de você interpretá-las. Então, né, vai ficar igual a 870. Então, para a gente resolver essa equação de segundo grau, nós vamos trazer esse 870 antes da igualdade e vamos igualar essa equação a zero. Então, teremos aí, né, essa nova equação aí, certo? Que é do segundo grau. Então, novamente, identificando os coeficientes, nós vamos calcular aqui o valor do delta. Então, o coeficiente B é negativo, entre parênteses, né? Fazendo aqui já direto, né? 4 vezes A vezes C. Então, nós temos aqui que o delta deu aqui exatamente 3.481, ok? Bom, agora quando nós jogamos na fórmula geral, então, né, na fórmula de Bhaskara, então vai ficar menos B, né, o menos aqui da equação e o menos da fórmula vai dar positivo, mais ou menos raiz quadrada de 3.481 dividido por 2. Então vamos lá, calculando aqui o valor de x1 e x2, observamos que o x1 deu 30 e o x2 deu menos 29. Como estamos trabalhando um conteúdo aqui de geometria, esse valor negativo para a gente não serve. Então, portanto, né,
a medida de X é 30. Então, ele nos pergunta aqui, dê a resposta, né, em unidades de comprimento. Ele não falou que é metro, né, ou centímetro. Então, nós temos aqui a solução como 30 unidades de comprimento. Então, finalizamos aqui o exercício 41. A resposta é 30. Vamos fazer uma próxima atividade aqui, certo? Bom, apareceu aqui um valor, né? Mas vamos lá. O exercício 42, lá na página 80, nos diz o seguinte: em um trapézio, a base menor mede 6. Bom, gente, olha só. Primeiro, vamos entender aqui. Eu fiz questão de colocar nesse exercício um desenho de um trapézio para vocês. Temos que identificar o que é base maior, base menor, altura, certo? Nós temos aqui de informação o seguinte, que ele nos diz que a base maior mede o dobro da altura. Bom, sabemos que a altura eu não tenho essa medida, então nós vamos chamar de x. E a base, que é o dobro, então nós vamos atribuir como 2x, certo? Bom, sabemos também que para calcular a área de um trapézio, iremos utilizar a fórmula base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Outra informação que a gente tem, que a área dessa região trapezoidal aqui, desse trapézio, né? Lembrando que ele é um polígono, é igual a 28. Então, vamos substituir a área aqui por 28. A base maior, nós temos que é 2x, mais a base menor, não é isso? Vezes a altura. A base menor, ela foi dada aqui no probleminha dizendo que é 6. Então, multiplicando pela altura, né, como não temos, é x. Isso dividido por 2. Bom, o que nós vamos fazer? Nós podemos jogar um aqui embaixo do 28 e nós vamos multiplicar isso aqui cruzado. Só que como aqui é uma vezes, né, esse valor, não vai mudar. Bom, então vamos utilizar a propriedade distributiva, né? X vezes 2x, agora sim, né, temos aqui 2x ao quadrado, né, que apareceu bem aqui no início. Depois, nós vamos aplicar novamente a propriedade distributiva, né, onde teremos aqui x vezes 6, que isso aqui, então, é igual a 6x, certo? Do outro lado, nós vamos, então, fazer a multiplicação de 28 vezes 2, que isso aqui é igual a 56. Bom, para dar uma equação do segundo grau aqui, né, já sabemos que mas para a gente resolver, nós vamos trazer esse 56 antes da igualdade alterando o sinal, ok? Então, novamente, pessoal, vocês vão utilizar, né, a fórmula de Bhaskara para estar resolvendo. Então, primeiro, vamos calcular o delta, certo? Fazendo as substituições aqui, podemos observar, então, que o delta deu 484. Tá bom? Vocês podem acompanhar aí o passo a passo e fazer a multiplicação com a calculadora de vocês, tá bom? Bom, em seguida, né, jogando na fórmula geral, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, o discriminante, ou delta, né, deu 484. A raiz quadrada de 484 é 22. Então, vamos lá, nós vamos calcular agora o valor de x1, vai ficar então menos 6 mais 22. Fazendo esse cálculo aqui, né, 16 dividido para 4, nós temos então que o x1 deu igual a 4. Quando você calcula o x2, pessoal, observa que deu negativo. Novamente, então, em geometria, para a gente não serve o valor negativo. Então, ele pediu para a gente determinar a medida da base maior. Como a base maior aqui é 2x, e vimos aqui então que a nossa solução deu 4, né? Então, para x igual a 4, sabemos que a base maior mede 8 centímetros, ok? Então, aqui nós finalizamos o exercício 42, né? Eu espero que vocês tenham entendido a resolução, tá? Para a gente finalizar, vamos fazer aqui o exercício 43, na página 80. O nível N de óleo é um reservatório, né? Varia com o tempo T, isso em horas, né? Uma informação importante, conforme essa lei. Então, ele pergunta, em quanto tempo o nível de óleo chegará a zero? Primeiramente, então, nós vamos pegar essa lei de formação e vamos igualar a zero.
temos aqui uma equação do segundo grau. Como nós temos aqui números decimais, né, e o coeficiente A é negativo, o que é que eu posso fazer? Posso multiplicar isso aqui por menos 10 dos dois lados, né, essa equação. Porque aí, como é que esse coeficiente A é negativo, ele vai ficar positivo, porém aqui é positivo, vai ficar negativo, e aqui também vai ficar negativo, ou seja, você muda o sinal. Multiplicando por 10, a vírgula anda uma casa para a direita, então teremos aqui 6t ao quadrado, menos, né, a vírgula andando aqui uma casa, 2,5t, menos, né, a vírgula também andando uma casa, 7, igual a zero. Então, fica mais prático. Mas se você também não quisesse ter feito isso e já utilizado direto a forma aqui de Bhaskara, não teria problema. Iria chegar no mesmo resultado. Então, pessoal, calculando aqui o delta, né, o valor aí de b ao quadrado menos 4ac, sabemos aqui que o valor do b, né, ele é negativo, então entre parênteses, o coeficiente c também é negativo, entre parênteses, resolvendo, então menos 2,5, né, menos 2,5 ao quadrado deu 6,25. Aqui, fazendo o jogo de sinal, mais, né, 4 vezes 6, 24. 24 vezes 7, 168. Fazendo esse somatório, nós temos que o discriminante, ou delta, né, é igual a 174,25. Então, vamos jogar na nossa fórmula geral de Bhaskara. Então, vamos lá. Como aqui está chamando de t, né, atribuindo aqui os valores, né, o menos da fórmula, esse coeficiente b é negativo, então, novamente, entre parênteses, mais ou menos, né, a raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes o a. Então, 2 vezes 6. Fazendo aqui, então, o jogo de sinal, 2,5 vai ficar positivo. A raiz aproximada, galerinha, é 13,2. Então, nesse caso agora, podemos calcular aqui a primeira solução, né, a primeira raiz, né, T1', ou T1. Então, vai ficar 2,5 mais 3,2, que dá 15,7. Dividindo para 12, deu aproximadamente 1,3. Agora, quando a gente calcula T2', ou a segunda raiz, já podemos observar que iremos encontrar um valor negativo, portanto, esse valor não serve. Agora, no enunciado, tinha falado que a situação problema estava em horas, então nós temos aqui 1,3 horas. Para a gente transformar isso aqui, né, corretamente, vamos pegar esse 1,3 e vamos multiplicar por 60, então nós iremos encontrar o total em minutos, que é a mesma coisa que 78 minutos. Como vocês já sabem que 1 hora é 60 minutos, então nesse caso aqui nós temos 1 hora e 18 minutos. Logo, né, portanto, em aproximadamente 1 hora e 18 minutos, o nível de óleo chegará a zero. Pessoal, então eu espero ter ajudado vocês, né? Espero que as dúvidas, né, de vocês aqui foram sanadas durante essa videoaula e até mais, ok? Vou finalizar aqui, né, a nossa videoaula, vou interromper aqui o compartilhamento.